Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vocês estão tudo tranquilo aí em casa, só estudando, que eu sei, aí umas 4 horas seguidas, né? E, gente, então vamos lá, vamos corrigir a nossa atividade que eu solicitei que vocês fizessem aí na última aula. Então vamos aí à primeira. Leia a campanha a seguir e responda as questões. Aí tem aqui, dengue e chikungunya, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Aí tem, no anúncio da campanha de combate à dengue e ao chikungunya, além da linguagem não verbal em que o pneu se transforma em vários mosquitos, indicando que a falta de cuidado com esse tipo de objeto é prejudicial. Há o uso da linguagem verbal. Atente-se para a relação entre as frases. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Sobre esse trecho, é possível afirmar que, nesse caso aí, a conjunção "e" no início do segundo período pode ser substituída por "mais". Então, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Não, na verdade não pode, porque a conjunção "mais", ela tem valor adversativo, ou seja, o uso da conjunção "mais" implica choque de ideias, ideias contrárias, tudo bem? E a intenção aqui não é colocar em oposição a questão do perigo e a responsabilidade, tudo bem? Então, por isso que não é possível usar a conjunção "mais", tá? Aí a B diz: há o estabelecimento de coesão por elipse, já que o verbo aumentou está oculto ao final do segundo período. Justamente porque o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O que é a responsabilidade de todos? O que acontece com a responsabilidade de todos se o perigo aumentou? É também aumentar. Só que ele foi excluído aqui, né? O verbo aumentou foi excluído, foi feita aí uma elipse, tá? Como um elemento coesivo aqui entre esses dois períodos. Por isso que ele está oculto, está elíptico, tá certo? Aí a C diz: não há coerência entre os períodos, já que é de responsabilidade do governo o combate aos mosquitos. Não, isso daí, na verdade, essa afirmação é que é incoerente. Existe coerência sim, porque não só o governo tem que agir em relação aos casos de dengue e chikungunya, né? Na verdade, se brincar, a responsabilidade é maior da população do que do governo, porque nós, né, como cidadãos, nós temos que ter a responsabilidade em relação à disseminação desse mosquito. Se a gente deixar água parada no nosso quintal, como é que o governo vai intervir nesse caso? Ele vai pular o seu muro? Não tem condições do governo estar sempre mandando aquelas pessoas, né, que fiscalizam aí os quintais, né, para ver como é que está a situação os agentes de saúde, no caso, para ver como é que está essa situação. Imagina a pessoa entra no seu quintal, não vê nenhuma água parada nem nada, está tudo bem, mas ela vira as costas, vai embora, cai uma chuva, enche alguma vasilha, algum utensílio aí que esteja no quintal com água, quem que vai resolver isso? Só você. A pessoa não tem como ficar controlando isso, porque isso daí, a água parada é um criadouro. Então, na verdade, é incoerente afirmar que a responsabilidade é só do governo, tá? Então, a D diz o seguinte: a coesão entre os dois períodos é estabelecida pela referenciação do pronome todos, relacionado ao perigo, perigo de todos. Não, na verdade, a coesão vai se dar pelo uso da conjunção "e", na verdade. Ela tá bem pequenininho ali. Deixa eu ver se eu aumentando vocês vão conseguir enxergar melhor. Deixa eu dar uma ajustada aqui, só um momentinho. Acho que aumentou alguma coisa aí, né? Então, essa conjunção aqui, "e", ela que
faz o conectivo entre esses dois períodos. Ela é uma conjunção aditiva. Tudo certo? Então, não é o pronome todos que estabelece a questão da coesão aí entre os períodos, não, tá? Então, continuando. Haveria alteração de sentido se a conjunção e fosse apagada? Não, não haveria, porque, na verdade, nós sabemos que existe a possibilidade de termos orações coordenadas assindéticas, que quer dizer o quê? Orações coordenadas assindéticas são orações que não usam, apesar de serem períodos coordenados, elas não vão usar a conjunção. Então, a exclusão da conjunção, nesse caso, ela é possível, né? Eu poderia escrever assim: o perigo aumentou, a responsabilidade de todos também. Ou seja, a conjunção e aí, nesse caso, ela não seria tão necessária. Tudo bem, então? Então, vamos continuar. Só um momento. 2. Observe a tirinha a seguir de Sibeli Santos. Então, a mulher está gritando aqui provavelmente o marido acordar, e o marido está roncando. E aí ela diz, né, se teu ronco irrita. E aí ele pergunta, mas e o cachorro? O cachorro está roncando. E aí ela tem um outro comportamento em relação ao ronco do cachorro, né? Então, explique o motivo pelo qual, no último quadrinho, o rapaz ficou incomodado com a reclamação da mulher quanto ao ronco dele. É porque, na verdade, não há coerência no pedido da moça em relação ao rapaz, porque, se vocês observarem, aqui nesse balão, né, ele dá a entender que ele sim está roncando, está fazendo barulho, mas o ronco do cachorro parece que está maior do que o ronco do rapaz. Então, é incoerente por parte da moça pedir que, né, de maneira indireta, o seu companheiro pare de roncar, sendo que o cachorro está roncando mais alto e ela aceita isso tranquilamente. Tudo bem? Então, essa é a situação que vai envolver essa questão 2 aí. Então, continuando, a 3 diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda em seu caderno. Debater sem agredir, do bate-papo ao discurso é necessário argumentar. Procure escutar e valorizar o que você ouve, não só o que fala. Então, no trecho debater sem agredir, qual é o sentido da preposição sem aí, né? Então, o que acontece aí? Nesse caso aí, existe a questão de uma situação existir, ah, contanto que a outra não exista, né? Não aconteça também. Então, o que acontece? Debater, essa proposição está, na verdade, excluindo o verbo agredir. Então, o sentido dessa preposição é de exclusão, de não haver agressão. Há o debate. Tem que haver o debate sem agressão, né? Com a exclusão da agressão, sem a possibilidade da agressão. Tá? Então, a B diz o seguinte: ainda com relação ao trecho debater sem agredir, qual foi a estratégia coesiva utilizada para a construção do texto? Tá. A gente conversou aí na última aula, nós falamos aí sobre essas questões aí de coesão e coerência, e nesse caso aí nós vamos ter uma coerência sintática aí, né? Em relação ao paralelismo sintático. Quando a gente conversou sobre paralelismo sintático, eu comentei que a questão de se harmonizar um texto e os seus períodos é de suma importância que exista essa boa relação entre os termos, tanto semanticamente quanto sintaticamente. Então, se eu, por exemplo, me refiro a alguém com um adjetivo que tem a função de adjunto adnominal,
eu tenho que continuar essa referência com adjuntos adnominais para que o paralelismo sintático continue mantendo a boa harmonia e dinâmica desse texto. Então, como que ocorre um paralelismo sintático nesse caso aqui? Então, eu tenho o uso do verbo infinitivo debater e também agredir. Então, percebam, existe essa relação sintática, né? Então, isso vai se estabelecer pela questão de se harmonizar esse período. Porque se eu uso o debater, né, no infinitivo e eu continuo escrevendo sem usar os outros elementos no infinitivo, eu estaria incorrendo numa problemática aí de paralelismo sintático. Então, poderia ficar assim, por exemplo, se ocorresse um problema aí de paralelismo sintático. Debater sem estar agredindo, tá? Existe uma compreensão em dizer sem estar agredindo, só que isso vai ferir o paralelismo sintático. Debater sem estar agredindo, porque agora eu estou usando uma locução verbal com um verbo ainda no gerúndio, agredindo, e isso não vai fazer paralelo com o verbo no infinitivo debater. Tudo certo? Aí a C diz o seguinte: observe a relação entre as frases do bate-papo ao discurso. É necessário argumentar e procure escutar e valorizar o que você ouve, não só o que fala. Quais conectores podem ser utilizados para relacionar os dois períodos, mantendo a coerência textual? Justifique sua escolha. Tá, observe que do bate-papo ao discurso é necessário argumentar, procure escutar e valorizar o que você ouve, não só o que fala. Essas frases elas foram escritas de modo a não se usar nenhum elemento que se conecte entre esses dois períodos, né? Provavelmente essa maneira foi de se utilizar para dar uma certa ênfase, um certo destaque em deixar os dois períodos separados. Mas se eu coloco um conectivo aqui, uma conjunção de causa, por exemplo, eu poderia resolver este problema de conexão aí. Então, eu poderia colocar assim, ó, do bate-papo ao discurso é necessário argumentar. Por isso, procure escutar e valorizar o que você ouve, não só o que fala. Ou seja, um é o resultado de outro, né? É a relação de causa e efeito entre essas duas coisas aqui. E essa relação de causa e efeito vai se dar pela conjunção, pelo conector que você utilizar. Por isso, dessa forma, portanto, então são conjunções que vão dar ideia de causa e efeito. Tudo certo? Então essa é a 3, vamos para a 4, tá? A 4 diz: observe as placas a seguir, famosas na internet por provocarem efeitos de humor. Então a placa 1 diz: não atendemos sem camisa. E a placa 2 diz: qualquer peça R$ 50, exceto certas peças. Então, está dizendo a A o seguinte: explique em seu caderno os recursos expressivos da ordem da coesão e da coerência que causam efeito de humor nas placas 1 e 2. Tá, a questão aqui é o seguinte, né? Não atendemos sem camisa. A gente entende, em um primeiro momento, que a mensagem que se queria passar aqui é de que pessoas que estão sem camisas não vão ser atendidas nessa localidade aqui. Tudo bem? Mas existe uma questão aqui de duplo sentido que vai causar o efeito de humor no seguinte sentido, que provavelmente a pessoa ela não vai poder ser atendida, ela não usando, o cliente não usando camisa e nem o atendente também não usando camisa. Ou seja, poderia existir, antes dessa placa, né, pela questão do humor, existia a possibilidade
do atendente atender o cliente sem camisa, mas a partir do momento que se colocou este aviso, não é mais possível fazer isso. Então, o efeito de humor dessa placa é esse. E o efeito de humor nessa outra informação aqui é a seguinte: como que todas as peças, né, ou seja, qualquer peça, que eu tenho um pronome indefinido aqui, qualquer peça pode, na verdade, é R$ 50, são R$ 50, qualquer peça tem o valor de R$ 50, como que outras não podem ter este valor? Existe alguma exceção? Então, a questão do humor vai se dar pela incoerência de se afirmar que qualquer peça vale R$ 50, só com exceção de algumas. Não, então, assim, é ilógico essa relação. Essa relação aí é ilógica. Então, vamos lá para a B. Reescreva em seu caderno a mensagem principal das placas, conferindo-lhes coesão e coerências adequadas. Então, eu poderia, por exemplo, escrever assim: não atendemos pessoas que estejam sem camisa. Tudo certo? Não atendemos clientes que estejam sem camisa. Então, isso já resolve a questão aí dessa inconsistência, dessa incoerência. Tudo bem? Aí a próxima diz, né? A gente podia colocar assim: ah, algumas peças na loja estão com valor de R$ 50. Tudo certo? Isso eu poderia já dizer que nem todas as peças têm o valor de R$ 50, somente algumas. Tudo bem? Então estaria resolvido aí o problema de incoerência, tá? Tá certo. Então vamos aí adiante, questão 5. E Jerônimo, e Jerônimo via e escutava, sentindo se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda. Quem não sabe, cestas é aquele momento de descanso que se faz depois do almoço, né? Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva que não se torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso, era o sapoti mais doce que o mel. Era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional. Tá? Setentrional aí vem de estar relacionado a regiões mais localizadas ao norte, né? Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Tudo certo? Então, o conceito de hiperônimo, vocábulo de sentido mais genérico em relação a outro, aplica-se à palavra planta em relação à palmeira, trevos, baunilha, etc. Todas as presentes no texto. Tendo em vista a relação que estabelece com palavras do texto, constitui também um hiperônimo à palavra. Então, só relembrando, o hiperônimo vai ter uma relação mais abrangente do significado onde as coisas estão inseridas. Tá? O hipônimo é a questão daquilo que se é específico. Então, por exemplo, cachorro é hipônimo de animais. Tudo bem? Então, cachorro é hipônimo e animais é hiperônimo. Tudo certo? E aí diz o seguinte: tendo em vista a relação que estabelece com outras palavras do texto,
constitui também o hiperônimo uma palavra. Então, ou seja, eu tenho que observar essas palavras aqui e dizer qual que é delas o hiperônimo, ou seja, que tenha um sentido mais abrangente. Tá, então alma, na verdade, não é um hiperônimo, por quê? Porque é algo específico a alguma entidade, digamos assim, ou seja, o sentido de entidade seria o hiperônimo e o sentido específico seria a alma. Então, alma é um hipônimo, na verdade. Tá, e impressões em relação ao texto, tudo certo? Impressões é um hiperônimo por quê? Porque aqui diz o seguinte: naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. E que impressões eram essas? Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, ou seja, impressões têm uma relação de hiperonomia. Por quê? Porque está abrangendo todas essas percepções aí que estão sendo citadas ao longo desse trecho desse texto. Tudo bem? Entenderam isso? De novo, impressões são essas percepções aí que o Jerônimo está tendo em relação à mulher que ele está enamorado. E essas impressões elas têm um sentido hiperônimo porque ela está abrangendo todas essas outras percepções aqui que ele está tendo em relação à mulata. Então, por isso que, neste caso, impressões é um hiperônimo. Tudo bem? Então, a opção aí é B. Se a palavra fazenda, ela é algo específico, né? Ou seja, é um hipônimo específico em relação a algo abrangente, que é uma localidade. Então, uma localidade é o hiperônimo e a fazenda é o hipônimo, tudo bem? E saudade também é algo específico, né? É um hipônimo de algo abrangente que sejam os sentimentos, o sentimento de saudade. Então, o sentimento, nós temos vários sentimentos, medo, angústia, a tristeza, a alegria, todos esses sentimentos, eles são específicos, certo? Então, saudade, né? Tristeza é um hipônimo, a alegria é um hipônimo. Agora, sentimento é o hiperônimo, porque abrange a todos os sentimentos. Tudo bem? E cobra. Cobra também não é o hiperônimo, porque ela não está abrangendo nada. Tá? A cobra é algo específico, então é o hipônimo. E está específico em relação, por exemplo, aos répteis. Répteis é um hiperônimo, mas cobra é um hipônimo. Tudo bem? Então, por isso que você marca a B aí.